Mais uma vez, boa tarde. Eu apresento neste momento a última palestra da programação de hoje, a palestra técnica comercial 1, de um dos patrocinadores desse simpósio, com o tema A importância da medição e controle na confiabilidade dos dados no setor de alimentos. Como moderador e apresentador desta palestra, convido à tela o professor Celso Scaranello, presidente executivo da Remesp. Bem-vindo novamente, Celso. E para fazer a sua apresentação, eu convido a tela a palestrante Nicole Marton, da Food Market Manager da Texto do Brasil. Nicole é engenheira de alimentos da Food Market Manager na Texto do Brasil. Muito bem-vinda, Nicole. A palavra é sua. Olá, boa noite. Antes eu quero fazer um agradecimento público, Nicole. Primeiro, pela presença da Testo em nosso evento, uma participação muito importante para que vocês possam expor os produtos. Agradecer a Testo em seu nome, né, em nome da Remesp, por vocês estarem patrocinando esse evento. Eu gostaria de poder contar sempre com a contribuição de vocês e tenho certeza, Nicole, que você vai mostrar para essa nossa plateia e para outros que vão assistir de forma gravada, vamos dizer, todo esse seu conhecimento que está vindo de longe, está vindo da Alemanha, né? Você me disse que está em Nuremberg, então, agradecimento dobrado, né, pela sua presença e pela sua apresentação. Então, a palavra é sua, porque eu já fiz você esperar muito, mas vamos lá, eu vou ficar aqui bastante atento, porque eu quero aprender muito sobre a Texto e sobre o seu conhecimento. Bom trabalho. Eu que agradeço, então, boa tarde a todos. Agradeço o convite, Celso, e agradeço também, em nome da Texto, a oportunidade de a gente estar aqui com esse espaço para falar um pouquinho sobre a importância de medição e da utilização de instrumentos de medição confiáveis e digitais e tudo mais. Então, vou começar aqui. Acho que agora foi. Agora foi. Agora está ótimo. Certo. Então, vamos lá. Vamos lá. É a modernidade de utilizar 2 monitores, aí a gente acaba ficando com essa visualização dessa forma. Acontece. Boa apresentação. Muito obrigada. Então, começando, pessoal, hoje o tema dessa palestra é a importância da medição e controle na confiabilidade dos dados no setor de alimentos. Então, como já foi dito, eu sou a Nicole Marton, sou profissional da área de alimentos, sou formada em engenharia de alimentos e atuo como gerente de mercado para o mercado de alimentos na Texto do Brasil. Essa página aqui tem os meus contatos, mas eu acho que também é possível, através do evento, conseguir também os meus contatos. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, se no final da palestra quiserem também me mandar um e-mail, se surgir alguma dúvida, a gente não puder sanar aqui hoje, é bacana, vocês podem me escrever, não tem problema, mesmo estando aqui da Alemanha, como o Celso sinalizou, não tem problema nenhum, eu tenho um time também na Texto que consegue atender a todos e tudo mais, a gente faz uma força-tarefa aí para tentar sanar todas as dúvidas. Então, a agenda de hoje, eu vou apresentar um pouquinho da Texto, para quem não conhece, né, eu acho que já é uma empresa que é bem conhecida no ramo de alimentos, mas é bacana a gente falar um pouquinho mais. As medições no setor de alimentos, alguns parâmetros, vou abordar alguns parâmetros, não tenho propriedade para falar de todos os parâmetros que o setor de alimentos utiliza, porque são inúmeros, são muitos, mas vou falar um pouquinho mais dos parâmetros, os quais a gente tem alguns instrumentos que podem auxiliar o mercado, como temperatura ambiente, o pH, a umidade relativa, e o TPM, que pode ser algo, às vezes, um pouco novo, dependendo da área de atuação do profissional. E vou finalizar com algo que é muito bacana, que é a gestão da qualidade de forma digital. Então, acho que é bem legal, a gente vai falar um pouquinho de digitalização e de alguns checklists de forma digital e alguns monitoramentos online também, que é legal a gente abordar um pouquinho. Então, a Texto, nós somos uma empresa multinacional, o nosso headquarter fica na Alemanha,
e nós somos uma empresa internacional de alta tecnologia focada em instrumentos de medição e instrumentos de medição portáteis. Acho que muitos devem conhecer a Testo exatamente por atender ao mercado de alimentos, mas nós não atendemos somente o mercado de alimentos, é bacana para título de curiosidade, que nós atendemos também os mercados farmacêuticos, prestadores de serviço, dentro de prestadores de serviços profissionais da área de manutenção, da área de ar-condicionado, então, que entra também um pouco dentro da indústria, a parte do mercado de energia e de indústria geral. É legal falar também que dentro da área de alimentos, nós atendemos restaurantes, supermercados, a parte de indústria geral, de operador logístico para a cadeia de logística do alimento, e temos também vários outros instrumentos dessas outras áreas que podem atender também dentro da indústria de alimentos. Nós somos, hoje eu represento, né, a Testo do Brasil, que é uma das subsidiárias que nós temos da Testo. Ao total são 32 subsidiárias em 25 países, e o que é bacana para a gente abordar aqui, para eu falar, compartilhar com vocês, é que nós somos certificados pela HACCP. Então, isso é muito legal quando o cliente precisa de um instrumento que atende de forma confiável. Nós temos os instrumentos que são certificados pela HACCP Internacional. Nós temos o selinho de certificação nos nossos instrumentos. Então, iniciando medições no setor de alimentos. Então, a medição ela é um dos pilares quando a gente fala do processo de padronização e atendimento da área de qualidade dentro da indústria de alimentos. Então, eu acho que em todas as indústrias é importante falar sobre a parte de padronização e a parte de qualidade, mas os parâmetros que a gente vai abordar aqui hoje são essenciais quando a gente fala do setor de alimentos, a parte de padronização e de requerimento de qualidade e exigência de qualidade dentro do mercado de alimentos. Então, a abrangência dos processos de medição são, basicamente, definição de unidade de medida. Isso é muito importante atender a unidade de medida internacional e definir um padrão de unidade de medida para ser utilizado dentro do processo no setor de alimentos. A definição dos padrões de referência, isso é muito importante. Eu até já vou adiantar que eu vou citar várias vezes aqui a palavra importante, é porque realmente é muito importante a gente tomar cuidado com as medições e com alguns parâmetros quando a gente fala de alimentos, né? Então, voltando à definição de padrões de referência, temos várias referências no setor de alimentos, quando a gente fala de certificação, de normas. Então, a indústria de alimentos precisa seguir alguns padrões de referência, exatamente se for necessário, principalmente para exportação, para alguma certificação, como eu disse, para algumas auditorias também é necessário. Então, dentro de cada indústria, claro, dentro de cada processo, é necessário verificar qual vai ser o padrão utilizado durante todo o processo da cadeia produtiva, a realização das medições, porque muitas vezes é feito aquele levantamento de ações preventivas, de forma preventiva, né? É feito o levantamento das ações, é feito o levantamento dos limites críticos, é feito o levantamento de quais são os pontos críticos durante os processos, mas só é feito o levantamento e depois não é feito nenhuma medição para controle do processo, para verificação se o processo realmente está sendo seguido de maneira correta, né? Então, a realização das medições para ser feito, para manter essa padronização durante a cadeia produtiva é muito importante e, claro, a rastreabilidade dos dados. Esse termo rastreabilidade está muito em alta e realmente é muito importante quando a gente fala da cadeia produtiva. E quando a gente fala de rastreabilidade, é rastreabilidade da matéria-prima, é rastreabilidade dentro do processo fabril, é rastreabilidade de tudo que é feito durante o transporte, da comercialização até chegar no cliente. Isso é muito importante e é por isso que tem que ser feita uma medição confiável e tem que ter a confiabilidade dos dados quando está sendo feito essa medição.
Então, agora a gente vai entrar um pouquinho dentro dos parâmetros, né, que eu citei, que a gente vai falar hoje, de acordo com alguns instrumentos que a gente tem também a texto para atender essas medições dentro da indústria de alimentos. Então, nós começamos pela temperatura, que eu acredito que seja dos mais essenciais dos parâmetros que temos dentro do processo fabril de um alimento. E existe de diversas formas o controle e o monitoramento dessa temperatura dentro do processo fabril, dentro de um restaurante, dentro de um supermercado, dentro de um operador logístico. E aqui eu até cito que isso é muito importante, não só quando a gente fala de processo fabril, aqui eu cito da colheita ao prato, porque em todos os processos, quando a gente fala de alimento, em todos os processos, mesmo sendo produto in natura, em alguma fase da cadeia precisa ser feito a medição de temperatura. Então, aqui eu até apresento para vocês algumas formas, né, algumas fotos de como pode ser feito a medição de temperatura. E claro que essa medição de temperatura deve seguir o que foi recomendado no começo do estudo, da implementação do HACCP dentro da indústria, da implementação de todo o processo que vai ser feito da cadeia de produção. E aí essa medição tem que ser feita e tem que seguir essa padronização de medição que foi desenhada. Aqui a gente mostra, por exemplo, alguns termômetros que são do tipo espeto, do tipo de imersão, para ser feito a medição de temperatura do produto final, durante o processo, durante o cozimento. É importante, aqui eu até cito a temperatura na cadeia produtiva da matéria-prima. É muito importante ter o controle da temperatura do produto desde que ele chega, antes mesmo de entrar para o processo fabril, durante o processamento do alimento, durante o tratamento térmico. Existem alguns tratamentos térmicos que são utilizados muitas vezes para esterilização, para matar esporos, para conter bactérias. Então, isso é muito importante, ter o controle de temperatura durante esse processo, ter o controle, ter a medição e ter o registro. Sempre muito importante. Em produto acabado, armazenamento, transporte e distribuição. Eu até vou já passar para o próximo, que continua sendo temperatura, e aqui eu cito temperatura ambiente, e eu quero mostrar para vocês as imagens que eu utilizei nesse slide, exatamente porque são modelos de data loggers, que são instrumentos que fazem a medição e o monitoramento de temperatura de forma automática. Então, você faz a configuração do instrumento, com um limite de período que você quer que ele colha a temperatura, né, que ele faça a medição, e depois você consegue gerar um relatório disso. Por quê? Porque é muito importante, quando você tem um desenho de fluxo de medição de temperatura, você ter o registro dessa medição de temperatura. E depois de ter feito o registro, você precisa ter alguma forma de conseguir consultar esse registro. Então, aqui em temperatura ambiente, a forma mais fácil, mais eficaz e que elimina processos de erro ou algum tipo de erro na hora de anotar a temperatura, ou até mesmo erro de processo, de perder o período de fazer o checklist, ou de fazer o checklist um pouquinho antecipado, enfim, o Datalogger consegue eliminar esses problemas durante o processo, e você consegue ter, no final do monitoramento, um controle eficaz, confiável de toda a temperatura durante o processo, durante o armazenamento. Aqui eu até cito alguns ambientes que podem ser utilizado o sistema de monitoramento de Datalogger. A gente tem sistema de monitoramento também de Datalogger online, o que é muito bacana. Quando você tem uma área que tem um ponto muito crítico, um limite muito restrito de temperatura, o Datalogger de monitoramento online, ele consegue enviar até alarmes para o usuário, informando quando há uma excursão do limite de temperatura, e a gente tem também para a umidade. Então, é muito bacana, porque você consegue ter uma ação corretiva de imediato. Você não precisa esperar terminar todo o seu fluxo, finalizar todo um lote, para depois você
ter o conhecimento de, quando você for tomar nota dos checklists que foram feitos durante o processo, você tomar conhecimento de que houve alguma exclusão de temperatura que não era aceitável. Então, quando você tem o monitoramento online, você consegue agir de forma corretiva, uma ação corretiva de imediato. E eu separei a temperatura da temperatura ambiente, porque muitas vezes até alguns clientes conversando, não é feito um controle muito próximo ou um controle bem restrito durante o transporte, dentro do centro de distribuição, de produto já acabado, de matéria-prima, e isso é muito importante. Porque quando a gente quer um produto final na mesa do consumidor, que tenha a qualidade do produto que você desenhou durante o seu processo como ideal, você precisa garantir que todos os processos estejam de acordo com o que você escreveu, com o que foi anotado como ideal. Então, isso é muito importante para você conseguir e garantir essa qualidade do produto final. A temperatura ambiente. Quando eu falo temperatura ambiente, é o ambiente onde o produto está armazenado, está sendo produzido, ou está sendo analisado dentro de um laboratório, uma amostra, uma câmara fria de produto acabado, de matéria-prima. Enfim, é muito importante que o ambiente onde o produto esteja também sendo monitorado para depois ter essas informações e garantir de que tudo está dentro do que é o ideal para a produção, enfim. O próximo parâmetro é o pH, que também é muito importante dentro da indústria. Nós temos alguns pHmetros que são muito comercializados, e um dos que a gente mais comercializa é o pHmetro para carne. A gente sabe muito que o Brasil é um grande exportador de carne, e é muito restrito a verificação dos dados, né, de quando a gente fornece um produto para fora do Brasil. Então, como a gente fornece muita carne, tem também muito o consumo do pHmetro específico para carne, e é um dos pHmetros que a gente mais comercializa na Texto. É legal para conhecimento de que a gente tem alguns modelos, e para carnes, para água, né, que seria para líquido, para meio semissólido, e é muito bacana que é um produto que é muito utilizado dentro da indústria de alimentos. Por quê? Porque quando a gente fala de alimento, a gente tem que tomar muito cuidado com o crescimento microbiano, e a gente sabe que o pH está diretamente ligado a esse crescimento microbiano. Então, cada produto final, cada matéria-prima tem o seu pH ideal, e é importante fazer o controle, assim como é feito o controle de temperatura, o controle do pH também, sendo matéria-prima, como eu disse, ou produto acabado. E aqui eu quis trazer também duas imagens que são de duas, como se fosse simbolizando a água ou até mesmo algum líquido. Por quê? Porque é muito interessante que deve ser feito o controle do pH também da água dentro da indústria de alimentos. Porque muitas vezes é parte da matéria-prima. Então, a gente tem um pH que é dedicado para água também, que é dedicado para líquido, para ser feito também o controle do pH dentro do processo de líquidos e de água, ou até mesmo depois de ser utilizado a água, né, dentro da indústria, deve ser feito o controle, né, dessa água para o descarte. Então, aqui eu quis trazer essas imagens para a gente falar um pouquinho disso e da conscientização de que deve ser feito o controle também de pH durante todos esses processos. E aqui eu cito também que não é só a parte do crescimento microbiano. Quando a gente muda o pH de um produto, do pH ideal dele, da condição de pH ideal dele, há também alterações de sabor, de cor, do shelf life dele, da consistência. Então, é importante ter também um controle, um monitoramento, uma medição dentro da indústria do pH. Umidade relativa. Não são em todas as áreas, todas as indústrias de alimentos que é necessário fazer um controle próximo, um controle restrito, um controle rígido de umidade relativa. Mas é importante a gente conhecer que existem instrumentos
que fazem esse monitoramento, que auxiliam nesse processo de medição quando há necessidade de umidade relativa. Aqui eu falo de umidade relativa e não é atividade de água, é diferente, né? Nós não temos um instrumento dedicado para atividade de água, mas nós temos instrumentos dedicados para o monitoramento de umidade relativa. E que é muito importante. A gente sabe que alguns alimentos dependem da umidade para ter, muitas vezes, um sabor específico, para ter, muitas vezes, um crescimento bacteriano específico. Então, é necessário fazer esse controle de perto. E aqui também tem a questão do controle de perto, porque muitas vezes nós não queremos uma certa umidade. Por exemplo, no armazenamento de grãos, no armazenamento de algumas farinhas, no armazenamento de alguns produtos liofilizados, onde uma umidade específica não é desejada, então é necessário fazer o controle, é necessário fazer o monitoramento, é necessário fazer também o registro para que, se houver alguma excursão, ter a informação em qual momento houve o erro durante o processo, e que muitas vezes é durante o armazenamento. Então, o produto acabado, matéria-prima, muitas vezes o erro está durante o armazenamento, durante o transporte desses produtos. Então, aqui eu trouxe a umidade relativa, que é muito importante, e, novamente, as imagens de data logger, porque realmente é um instrumento muito utilizado na indústria. Você pode eliminar, às vezes, muitas horas de trabalho quando você coloca o data logger para fazer o monitoramento de temperatura e umidade. E você, às vezes, tem um controle muito maior, porque você pode fazer monitoramento em 5 minutos, em 1 minuto, você controla esse registro, e quando você tem um profissional que vai até o ambiente para fazer uma medição pontual, muitas vezes é 1 vez por dia, 2 vezes por dia, e o data logger você consegue aumentar a frequência para você entender, muitas vezes, a curva de temperatura, a curva de umidade de um produto acabado, o quanto ele demora para chegar numa temperatura, o quanto ele demora para chegar numa certa umidade, ou se ele perdeu a umidade, quanto ele demora para voltar a ter, e se ele perdeu a temperatura, quanto ele demora para voltar a ter. Então, o data logger é essencial e muito utilizado durante o processo, durante o armazenamento e transporte do alimento em si. O próximo é o TPM, que pode ser não uma total novidade, mas algo que talvez a indústria não utiliza muito esse parâmetro, somente os que têm a utilização de óleo para fritura e alguns outros processos de óleo, que fazem o controle, a medição e o monitoramento do TPM. Nós temos um instrumento que é muito comercializado e muito utilizado em grandes redes de restaurante, de fast food, e que também é muito utilizado dentro da indústria. Muitas vezes os clientes de indústria imaginam que esse instrumento é somente utilizado dentro de restaurante, mas não. Fornecedores de óleo, fornecedores de instrumento, de produtos de alimentos, né, que são comercializados dentro de restaurante, fornecedores de alimentos que são fritos, do tipo snack, do tipo chips, de empanados, utilizam esse instrumento e fazem o controle desse parâmetro. O que seria esse parâmetro, né? O TPM. Então, é o total de materiais polares, e nada mais é do que um instrumento que ele faz a medição. O nosso instrumento indica em percentual de TPM a saturação do óleo. Então, a saturação do óleo, conforme o óleo vai sendo utilizado, vai juntando água, você tem um acúmulo de sólidos nesse óleo, você tem um acúmulo de particulados, e aí tem as sujidades do óleo, ele vai mudando a polarização dele, e esse instrumento faz exatamente essa medição da mudança da polarização do óleo, e ele indica em nível de percentual de saturação quando o óleo deve ser trocado. E isso é muito bacana, porque muitas vezes é feita a utilização do óleo um período maior do que deveria ser utilizado, então aí a gente tem a questão sensorial do produto, a questão de padronização de processo. Quando você não tem um controle do TPM, você não consegue padronizar o seu processo de fritura.
e a questão sensorial também, de cor, de sabor, de odor do produto, e também tem uma questão sustentável e também econômica, porque você pode estar trocando muito o seu óleo quando você não, muitas vezes não era necessário, você poderia utilizar um pouco mais. Hoje nós temos uma normativa da Anvisa que indica o percentual de 25% de TPM para a troca do óleo de fritura. Então, o nosso instrumento, ele indica no display o percentual de TPM e é muito bacana porque ele indica também em um formato de semáforo. Então, ele vai indicando as cores conforme o óleo está ok para ser utilizado, verde, né? Então, ele indica o verde que o óleo está ok para ser utilizado, o amarelo é uma atenção, muito provavelmente nas próximas medições você vai identificar o sinal vermelho que é para troca e o vermelho ele indica que já está no máximo de TPM, então o óleo deverá ser trocado. E aí a questão do óleo também, é claro, tem a questão da filtragem, tem... E a questão do TPM é muito bacana, porque ele indica de uma maneira muito segura e uma maneira muito fácil de ser utilizado para a troca do óleo, principalmente com o instrumento. Então, por isso que a gente tem uma grande comercialização para a rede de restaurante, porque é muito simples. Muitas vezes o profissional não precisa necessariamente entender o que é o TPM, porque a gente sabe muito bem que o fluxo de movimentação de funcionários é muito grande quando a gente fala de rede de fast food, e ele, simplesmente com as cores, ele já consegue identificar quando ele deve trocar ou não o óleo. Então, é muito bacana a utilização desse instrumento. Agora a gente vai entrar num tema que é muito bacana, muito legal. Eu particularmente gosto muito, que é a parte de gestão da qualidade, falando num formato digital. Então, fala-se muito já, eu acho até que em algum dia vai ser abordado uma questão mais de digitalização, ou acho até mesmo de uma questão de 4.0, de robotização, algo nesse sentido. E aqui eu vou abordar um pouco mais sobre a parte de digitalização de checklist para a área de qualidade. Então, nós temos na Texto um sistema que nós chamamos de Sistema Saveris Food, que nada mais é que o processo todo digital de checklist de qualidade. Nós falamos de checklist de qualidade, mas nós sabemos que dentro da indústria de alimentos, todas as áreas praticamente possuem algum tipo de checklist que deve ser preenchido, e muitos desses checklists possuem algum tipo de medição, de monitoramento, de temperatura, de pH, de umidade, que deve ser preenchido algum tipo de informação nesse checklist, e nós temos um sistema onde nós conseguimos digitalizar todo o checklist do cliente, e os nossos instrumentos, muitos com os parâmetros que eu já citei hoje, fazem a medição de temperatura, fazem o monitoramento online e alimentam esse checklist de forma automatizada. Então, o nosso instrumento, o hardware, né, que nós falamos, o instrumento que o cliente já está acostumado a utilizar, o nosso termômetro, por exemplo, o instrumento que faz a medição do TPM, do óleo de fritura, o cliente continua utilizando um instrumento muito parecido e ele alimenta o checklist com o botão diretamente no instrumento, que alimenta o checklist através do Bluetooth do instrumento junto com o aplicativo do checklist. Então, é muito bacana, porque quando a gente fala de confiabilidade de dados, de rastreabilidade de informações, quando a gente tem um checklist de forma digital, um checklist que está sendo feito por um usuário que está cadastrado em um aplicativo, você consegue rastrear quando ele iniciou aquele checklist, quando ele fez a medição, quando ele finalizou aquele checklist. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe que dentro do processo, né, de industrialização de alimentos, dentro de uma cozinha de um restaurante, dentro de um supermercado, é sempre muito corrido durante o dia, né, durante todo o processo, durante toda a operação, e muitas vezes o checklist no papel ele aceita as informações às vezes um pouco antes do que deveria, um pouco depois do que deveria, às vezes a medição com alguns graus acima, alguns graus abaixo, por exemplo, de temperatura.
E quando a gente fala de um monitoramento digital, de um checklist digitalizado, ele não aceita esse tipo de informação, então a gente tem uma confiabilidade de dados muito maior. Então, por isso que eu acho que é muito bacana a gente falar dessa parte de checklist digital, que é algo que é uma inovação, que é algo que é muito bacana para ser utilizado dentro da indústria, principalmente da indústria de alimentos, no qual todos esses parâmetros que a gente já falou um pouquinho são tão importantes, principalmente para garantir a qualidade do produto final. Né? Então, aqui a gente tem algumas vantagens para o preenchimento do checklist de forma digital. Então, você tem uma economia de tempo, porque quando a gente fala do checklist no papel, muitas vezes a ordem do checklist não está correta, tem algumas informações a mais. Quando a gente fala do checklist digital, muitas vezes você consegue incluir uma foto, e essa foto que você tira do seu ambiente, de uma nota fiscal durante o recebimento da matéria-prima, uma foto da condição da matéria-prima que você recebeu, ou uma foto da condução do produto que você despachou através do seu operador logístico, você consegue eliminar um monte de informações que você precisaria incluir em um papel, somente com uma foto ou somente com alguma informação que você consegue selecionar através de múltipla escolha no checklist digital. Então, isso é muito bacana. Tem o preenchimento intuitivo das listas, você consegue incluir exemplos, consegue incluir imagens do que seria o ideal, instruções bem definidas em caso de desvios com medidas de ações corretivas. Isso é muito bacana, porque muitas vezes acontecem alguns desvios e as ações corretivas, elas estão ali para você utilizar e para você não perder o produto, para você não perder a matéria-prima, para você não perder o lote. E o checklist digital te permite incluir essas informações durante o preenchimento. Então, houve uma excursão, o checklist já traz a informação de que ali não houve um desvio, mas a ação corretiva tomada. E aí você pode colocar uma lista, uma informação, o contato de alguém para acionar. Enfim, é muito bacana. E também as vantagens para a gestão da qualidade, claro. A visualização do estado da tarefa em tempo real. Então, a gente sabe que quando é finalizado todos os checklists em papel, tem muitas vezes que passar todas essas informações para uma planilha, para um sistema, para depois você conseguir gerar algum tipo de relatório, para depois você gerar algum tipo de informação para um cliente ou para algum fornecedor. E quando a gente tem um checklist de forma digital, você já consegue gerar esse relatório automaticamente quando o checklist é finalizado. Então, você já consegue ter uma ciência de tudo que está acontecendo durante o seu processo, durante a sua entrega, durante o armazenamento, em tempo real. Você consegue, dessa forma, ter uma análise fácil dos dados relevantes para a qualidade, então você consegue gerar relatórios de maneira bem mais simples e rápida, porque todos os dados já estão disponíveis, documentação automática e digital dos valores de medição, o que é muito bacana, porque hoje em dia a qualidade que utiliza muito papel tem muitas vezes uma sala repleta com checklists já preenchidos, então o digital está aí com dados alocados em nuvem, que são bem simples e muito mais fáceis de ser acessados durante uma auditoria, por exemplo. Então, é muito mais rápido de acessar e, claro, com registros confiáveis. Criação fácil de controle de qualidade individual, que seriam os controles de checklist e a criação desse checklist, e a redução de erros, porque muitas vezes, nem sempre porque o profissional que está preenchendo o checklist, ele quer errar, ou muitas vezes ele não tem informação de como ele deveria preencher, e muitas vezes, depois de só um longo período, nota-se de que o preenchimento foi errado, ou faltou alguma informação que era relevante para o processo ou para algum relatório. Então, o checklist digital já consegue, de forma rápida, o gestor da qualidade identificar quais estão sendo os principais erros durante o preenchimento dos checklists. E aqui a gente tem uma operação fácil, a avaliação em tempo real, controle central suplementar e documentação direta. Aqui eu trago um exemplo de como seria uma visualização do checklist, do aplicativo, né, de checklist digital para a geração de relatórios. Então, é uma fácil visualização dos dados, porque tem-se um dashboard
com níveis de visualização. Então, tem visualização local, visualização do operador que preencheu o checklist, visualização de gestão da qualidade central pela área da qualidade, e até se existem várias localidades, uma visualização também macro, com todas as localidades que fazem o preenchimento desse checklist. Então, é super intuitivo, muito fácil de verificar os checklists, de gerar os relatórios e de criar novos checklists. Então, é muito bacana a utilização do checklist digital através do nosso sistema Saveris Food. E aqui alguns dos nossos serviços, né, para a utilização dessa tecnologia. Então, a gente tem inspeção e planejamento do projeto, porque muitas vezes, quando a gente parte do papel para o digital, tem que ser feito um planejamento do projeto, tem que ser feita uma inspeção do que o cliente quer monitorar, do que ele quer controlar, quais são os parâmetros que ele vai precisar monitorar, qual vai ser a sequência de utilização de checklist, porque muda bastante de quando a gente sai do papel para o digital, e a gente tem o serviço também de acompanhamento junto ao cliente, digitalização dos processos de qualidade, instalação e colocação em funcionamento, calibração no local ou nos nossos laboratórios. Isso é muito bacana. Eu não havia citado ainda a questão da calibração, mas quando a gente fala de confiabilidade de dados, durante as medições é muito importante a gente manter os nossos instrumentos calibrados e fazer a calibração em laboratórios que são acreditados, em laboratórios confiáveis. Isso é muito importante para a confiabilidade dos dados e para a confiabilidade da medição que está sendo feita. Nós temos um laboratório na Tiesto que é acreditado pelo Inmetro, e faz a calibração dos nossos instrumentos e de muitos outros instrumentos no mercado, é bacana a título de conhecimento também. Nós temos uma assistência técnica, então aqui nós estamos falando da nossa solução, temos assistência técnica para a solução, mas temos também uma área de assistência técnica para todos os nossos instrumentos, e por último, o mapeamento da temperatura para o armazenamento de produtos alimentares. Então, às vezes, é muito importante o cliente conhecer que existe esse serviço de mapeamento de temperatura exatamente para o cliente conhecer onde é o ponto crítico para ele. Muitas vezes ele tem uma área de armazenamento grande, uma câmara fria grande, ou às vezes pequena, mas ele não conhece a temperatura dentro desse ambiente, ele não conhece onde é o ponto que ele deve considerar como ponto crítico para ele fazer o monitoramento e para atender os parâmetros dentro desse ponto crítico. Então, é importante o mercado saber que nós temos esse serviço de mapeamento, então nós temos um time técnico que vai até a estrutura do cliente e faz o mapeamento para conhecer exatamente onde são esses pontos críticos para ser feito o monitoramento. E no fim, não sei se a gente está com tempo, mas se não estivermos, nós temos algum... Pode seguir, pode seguir. Pode seguir? Certo. Então, eu vou colocar um vídeo aqui, vamos ver se eu consigo colocar o vídeo para rodar, que é exatamente da utilização do checklist e um cliente que nós temos. Então, como eu disse antes, somos uma empresa global, então aqui a gente apresenta a Hungry Lion, a gente tem a tradução, é bacana para vocês conhecerem um pouco melhor, que às vezes fica um pouco confuso quando é a primeira vez que houve essa questão da digitalização do checklist, então o vídeo consegue explicar bem como é a utilização do checklist digital em conjunto com os nossos instrumentos para fazer o monitoramento. Vou... Esse vai... Será que ele não vai aparecer em outra tela? Vocês não estão conseguindo visualizar? Não. Então não sei se eu Ele vou deve conseguir estar reproduzir. na área do YouTube, Desculpa? provavelmente. O seu vídeo, ele deve, quando você abre, ele abre na tela do YouTube. Eu acho que ele não aparece aqui, ele aparece. Então não vou conseguir rodar para vocês. Não está na apresentação. Mas Isso mesmo. fique absolutamente tranquila que depois o pessoal pode assistir Pode, com certeza. esse link, né?
Sim, E eu acho que vai ser... Eu mesmo pretendo assistir. Quero é muito assistir. bacana, para entender um pouco melhor da utilização dos nossos instrumentos em conjunto com essa É parte que eu... de digitalização de checklist. Vamos falar. Enquanto você vai concluindo, passa o link para mim que eu vou ver se eu coloco aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo te passar o link. Vamos lá. Você só coloca no chat para mim. Certo. Que eu vou ver se eu consigo abrir e compartilhar. Depois você tira o seu compartilhamento. Certo. A musiquinha já está tocando. Eu vou ver se eu consigo compartilhar, tá bom? Certo. Só que eu vou ter que tirar a sua... Ah, você já tirou. Deixa eu colocar no modo de... Um minutinho só. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar em tela cheia. Vocês estão vendo aí? Sim. A marca de frango mais amada em toda a África. Estamos em mais de 7 países, com mais de 4.000 funcionários e pouco mais de 200 lojas, operando principalmente no sul da África. A Tensfly tem orgulho de ser uma empresa que contribui para o sucesso das sociedades em que atua, porque servir comida de qualidade e segura, embora seja essencial para nossas operações, é apenas uma parte de nosso objetivo primordial. E isso é para alegrar nossos funcionários, clientes e também as comunidades locais, através da comida servida com paixão. Gostamos muito de usar a tecnologia para atingir nossos objetivos de otimização e tornar as coisas melhores e mais rápidas. Como nossos restaurantes estão espalhados por longas distâncias com várias fronteiras intermediárias, precisamos de tecnologia para manter todas as nossas lojas atualizadas ao mesmo tempo e garantir que todas as nossas políticas sejam aplicadas em todos os lugares. O Texto Saveris é um sistema de gerenciamento de qualidade totalmente digital que substitui suas listas de verificação de papel atuais. Com a unidade de controle, as verificações de qualidade são realizadas digitalmente e orientam o operador em suas tarefas. Os instrumentos de medição habilitados para Bluetooth, como termômetros e testadores de qualidade do óleo, transferem valores especificações. Celso, acho que deu um probleminha com o som. Ô, Ce- Oi, Patrícia, tivemos problema no som, foi isso? no final estava Ah, só, mas, embolado. mas não teve... O pessoal conseguiu ler, eu acho que deu para assistir. Sim, sim, também na apresentação tá, a gente tem um link no site da Texto também é Espera de um fácil pouquinho que acesso. eu preciso fechar aqui um minutinho.
precisei fechar o som porque continuou aqui num outro vídeo da texto aqui. Mas você tinha mais algum slide para compartilhar, Nicole? Não, o vídeo era exatamente o último slide. Depois só vinha realmente o agradecimento. Ah, que bom. Que palestra muito bem trabalhada, bem elaborada, com grande destaque para a parte da metrologia, que eu já percebi que você é uma grande especialista. Eu gostei de ver aquela questão do TPM, né? A gente sempre pensa em TPM para outras coisas, mas é a primeira vez que eu vejo aí. E aí eu queria fazer, será que o pessoal das pastelarias tem usado esse recurso para ver a qualidade do óleo do pastel? Então, a gente tem muitos clientes que utilizam, com certeza, mas é uma área que tem muito para ser abordada ainda no Brasil, porque o Brasil é enorme, né? Então, e a gente tem pastelaria, a gente tem fast food, restaurante, a coxinha brasileira, né? Então, tem muitas áreas aí que a gente pode ainda comercializar o 270, com certeza. Muita aplicação. Tem aqui Muita. a colega Valquíria, ela colocou aqui, excelente palestra, checklist digital, o melhor dos mundos, o sonho de todo gerente da qualidade. Então, nós não temos perguntas, mas eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, parabenizar você, parabenizar o nosso colega, o seu colega, que é o Ideval, não é? Ideval, que foi maravilhoso na conexão. É uma pena que você chegou já no finalzinho. A gente começou organizando o nosso evento há muito tempo, porque eu tinha uma área dedicada só a essa parte das tecnologias digitais na área de alimentos. E essa apresentação ela se encaixaria perfeitamente naquele painel. Mas eu quero dizer aqui, gostaria de poder contar com você, Nicole, e com o Ideval, em outros eventos, para que vocês possam trazer esse conhecimento que eu achei fantástico. Com certeza, contem com a gente. A Texto é uma parceira, é uma associada da Remesp, né? A gente sempre quis que a Texto participasse desses eventos, por alguma razão ou outra, né? Nunca deu certo, mas agora, tendo você, Nicole, tendo o Ideval, eu acho que nós vamos poder fazer muitos eventos em conjunto. Inclusive, eu conversava com a nossa coordenadora, a nossa gerente, a Renata, que é também coordenadora dos nossos programas de ensaios de proficiência, e a gente gostaria de pegar esses aparelhinhos aí e usar para que a gente possa verificar, vamos dizer, de alguma forma, né, estruturar um programa de ensaio de proficiência para essas grandezas. Você falou em temperatura, você falou aí no TPM, falou no pH. Muito bacana. Seria muito interessante se você pudesse, junto com o Texto, junto com o Ideval e outros colegas, nos ajudarem na construção desses programas de ensaios de proficiência, utilizando como material, né, como que a gente chama, como esses instrumentos de medição pudessem rodar para que a gente possa verificar a competência técnica dos laboratórios que usam esse tipo de coisa, principalmente os laboratórios das indústrias, né, que você citou, e eu fiquei assim muito feliz de ter participado dessa palestra sua, né? E quero deixar aqui os meus parabéns, porque você traçou aí uma apresentação com muita qualidade na parte da metrologia, colocando muito bem os problemas que as indústrias enfrentam. Então, foi precisa. Didaticamente, eu diria que foi perfeito. Você muito obrigada. É uma professora no assunto e gostaríamos de poder contar contigo em outras oportunidades. Deixa eu ver se tem mais algo. Bacana que agora vocês têm o meu contato, o contato do Ideval. Então, os próximos trabalhos agora vai ser até mais fácil da gente conseguir essa colaboração. Eu vou fazer uma última pergunta
e aí nós encerramos, porque o pessoal está cansado, eles estão desde as 8h30 da manhã aqui na tela e não é uma coisa muito fácil, não. Sim, muito conteúdo, né? E principalmente depois que você mostrou algumas comidas gostosas aí, está todo mundo com fome. Mas eu queria que você dissesse, você está na Alemanha, você está conhece a realidade da Alemanha e conhece muito bem a realidade do Brasil. Sim. Quem é mais rigoroso nas questões metrológicas? Olha, eu acho o seguinte, não é nenhuma questão de ser rigoroso ou não com a questão metrológica. Eu acho que o Brasil é muito exportador. Então, quando a gente exporta bastante, a gente tem que atender aos requisitos de rigor do alimento propriamente dito para o mundo inteiro. Então, o Perfeito. brasileiro é muito rigoroso na questão de qualidade do alimento. Então, eu acho que vou puxar sardinha para o brasileiro, né? A gente não perde em nada. Então, a gente tem em conjunto um produto que é alemão, né? A Tesso que... Gostei muito de ouvir isso aí, principalmente porque o agronegócio está bombando, né? Exatamente, exatamente. E tudo isso que vocês têm feito aí deve estar contribuindo e muito para que os nossos produtos cheguem no exterior com muita qualidade. É isso mesmo. Então, Nicole, olha, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, de eu que agradeço. coração, parabéns pelo seu trabalho, mas eu quero explorar um pouco mais no futuro. Eu quero que você venha participar com a gente de outros programas e até nos dar orientações, né, que você tem, e tenho certeza que poderá ajudar a Remesp a construir uma metrologia de qualidade para todo esse grupo de laboratórios e de empresas. Então, Imagina, mais eu que uma vez, agradeço. obrigado. Depois eu vou poder disponibilizar esse vídeo, né, para que você possa assistir. E fica aí o convite para você assistir as outras palestras, Com tá? certeza. Se você, não sei se você recebeu os links, mas as colegas que estão assistindo, mande os links de todas as palestras para que a Nicole possa assistir o nosso evento e sobretudo, nos dar dicas de onde nós podemos melhorar pelo seu Com certeza. conhecimento. Eu agradeço.